Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que Coronado tem proposta para deixar o Timão. Eu vou te contar essa história, bastidores importantes. Também vamos falar se Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, está fechado com o Corinthians. Vou te contar tudo isso, a informação na temperatura certa. Ainda tem, acredite, aliados de Augusto Melo, aqueles que causaram tumulto, liderados pelo ex-presidente, ou presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, no último sábado, processaram o Corinthians para colocar Augusto de volta no poder. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso nesse blend de informações que ainda tem os destaques e os desfalques do treino do Corinthians, comandado por Dorival Júnior, nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Vamos começar falando do Corinthians sobre o treino do técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira, tá? O Corinthians treinou com a presença aí de 6 garotos das categorias de base do Corinthians. Ele precisou, claro, acionar esses atletas, porque o Corinthians tem muitos desfalques, né? Foi para compor o elenco, né? Muito jogador que foi convocado para suas seleções e jogadores machucados também, ele teve que fazer isso, tá? Vamos lá, né? No confronto entre jogadores com e sem colete, a dupla Bahia e Cauê se destacaram, tá? Na verdade, a dupla, né, se destacou, os dois jogadores foram que se destacaram aí no treino, mas só precisa ganhar uma chance, né? Só precisa ganhar uma chance aí com o Dorival Júnior. Quais os jogadores do Sub-20 que treinaram? Gustavo Milani, goleiro, Gama, zagueiro, Bahia, meia, Dieguinho, meia atacante, Thiago, volante, e o Cauê Furquim, o ponta, tá? Quais foram os desfalques do Dorival Júnior? Hugo Souza, seleção brasileira, Felipe Longo, seleção sub-20, José Martins, seleção venezuelana, André Carrillo, seleção peruana, Ranieri, lesão muscular na coxa, Breno Bidon, seleção sub-20, Memphis Depay, seleção holandesa, Romero, seleção paraguaia, e o Roberto, fratura no processo aí transverso da vértebra L1, tá? Nossa, o Corinthians é um time selecionável, hein, meus amados? Acreditem nisso. Os aliados de Augusto Melo processaram o Corinthians hoje. Lembra que eu falo para vocês que a obsessão é terrível? Pessoas obcecadas são capazes de fazer coisas assim terríveis, e não adianta você falar com elas que não dá certo. Eu vou ler um trecho da matéria da Gazeta Esportiva que trouxe essa informação. Eu também tive acesso a esses documentos, mas eles que publicaram aqui primeiro, tá? Aliados de Augusto protocolaram nesta sexta uma ação naval civil do Fórum Regional de Tatuapé, né, para tentar validar o ato do último sábado no Parque São Jorge. Ato que foi liderado pelo Augusto Melo. Ele estava lá na sala tentando tirar o Stabile lá para pegar o poder. Eles processaram, né, o Corinthians para validar aquele ato. Eles querem o poder, querem processar o clube para trabalhar, para ficar com o clube. É loucura isso, né? O processo é apoiado pelo ex-ministro da Justiça e advogado de defesa do Augusto, José Eduardo Cardoso. Grande coisa esse José Eduardo Cardoso. Aqui não tem voz, aqui não dá entrevista, tá? E pelo escritório de Levi Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A petição assinada pelos conselheiros Mário Melo, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela de Souza, e Peterson Juan Aiello, do Couto Ramos, é movida contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, o atual presidente interino do clube, Osmar Stabile, e contra o próprio clube. Na ação, né, os aliados de Augusto pedem que a Justiça confirme a vigência imediata da decisão da Comissão de Ética e Disciplina, que teria decidido afastar Romeu Tuma Júnior no dia 9 de abril. Tá? Consequentemente, né, eles também solicitam que Maria Ângela seja empossada como presidente interina do órgão. Meu Deus. Enfim, cara, é inacreditável, tá? É inacreditável o que a obsessão pelo poder faz. Processar o próprio clube, segundo Gazeta Esportiva e todos os meios de comunicação que estão divulgando isso. É inacreditável. Igor Vinícius está fechado com o Corinthians, jogador de São Paulo, lateral. Olha só, fechado não está, mas as negociações estão avançadas e o Corinthians saiu na frente. Outros clubes têm interesse no Igor Vinícius, mas a preferência dele é o Corinthians, principalmente por causa do Dorival Júnior, que pediu a contratação do jogador e que chegaria para ser titular no Corinthians, hein? O Mateuzinho que se cuide, chegaria para ser titular. É bom lembrar que o Mateuzinho era reserva no Flamengo,
da lateral direita quando o Dorival era técnico. E o Igor Vinícius, titular, né, teve muitas oportunidades e virou titular no São Paulo com o Dorival. Então o Dorival pediu a contratação, o Corinthians não vai pagar nada por esse jogador, mas vai pagar luvas e salários. Claro que são aquelas luvas vantajosas, né, amigas, né, que o Corinthians sempre paga. Mas, né, é um reforço que entra naquele perfil que eu estava falando para vocês. O Corinthians está se virando como? Jogadores sem contrato, jogadores em fim de contrato, jogadores da Série B, jogadores que não estão empregados. É assim. O Dorival e o Fabinho Soldado estão usando a criatividade para reforçar o Corinthians. O Igor Vinícius tem um contrato com o São Paulo até o fim desse ano. Pode assinar um pré-contrato no meio do ano, mas existe um acordo entre o jogador e o São Paulo, que o São Paulo liberaria ele no meio da temporada, né, faltando 6 meses do contrato. Vamos ver se esse acordo vai valer quando a liberação é para um arquirrival, né? Então a gente tem que aguardar. De todos os clubes interessados, Grêmio, Santos, tantos outros aí, o Corinthians é o favorito, está na frente e tem tudo para fechar a contratação do Igor Vinícius. Não dá para cravar, não dá para dizer que está encaminhado, mas dá para dizer que temos uma negociação avançada, sim, do lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo, com o Corinthians, a pedido de Dorival Júnior. Não sei o clube, mas posso garantir para você que o Coronado tem proposta do mundo árabe e pode deixar o Corinthians. Isso, né, deve acontecer no meio do ano. Deve não, vou usar a palavra pode. Pode acontecer no meio do ano, né, porque no futebol as coisas mudam a cada minuto. Mas existe sim a chance do Igor Coronado deixar o Corinthians antes do término do seu contrato no final do ano. Se tem uma coisa que o Coronado não precisa é querer deitar no contrato e ficar até o fim para receber 2 milhões por mês, até porque a proposta que ele tem, né, do mundo árabe é maior do que ele ganha, é para ganhar mais do que ele ganha no Corinthians hoje. Então ele não precisa disso também, e já sempre ganhou muito bem no futebol árabe, não tem esse perfil de deitar no contrato. O problema é que ele está insatisfeito por não ter oportunidades, e aí ele começa a avaliar com carinho. Essas propostas já chegaram no ano passado, só para você ter uma ideia. Em todas as janelas, né, o Coronado recebeu propostas do mundo árabe, ele tem muita moral lá, mas sempre rejeitou. Só que agora ele chegou no limite, está vendo realmente que não vai ter oportunidades, avalia com carinho e agora sim, né, parece que está chegando a hora do Coronado ir embora. Talvez seja bom para ambas as partes, né? O Coronado vai jogar, que é o que ele quer, vai voltar a morar num lugar que ele já se adaptou bem, ele e a família, e o Corinthians vai economizar 2 milhões por mês, que é o salário do Coronado mensalmente. É um jogador muito caro para ficar no banco de reservas. A gente já falamos muitas vezes aqui que ele foi injustiçado, né, no Corinthians, e eu acho que tudo bem se ele não correspondeu esse ano, mas quando ele estava num bom momento, a chance, a sequência não foi dada pelo Ramon. Acho que isso também prejudica. Eu tenho aqui um documento, vocês já devem ter ouvido falar, eu infelizmente não posso pôr esse documento no ar, porque tem número de RG, CPF das pessoas, então é proibido, por lei, eu divulgar esse documento, tá? Senão eu divulgaria. Mas da Lucas Lima Advogados Associados e Martins Cardoso Advogados Associados e Levi Sartori Advogados. 3 escritórios de advocacia. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Civil do Fórum Regional 8 de Tatuapé do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mário Melo, conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, aí tem identidade, endereço. Ronaldo Fernandes Tomé, conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Maria Ângela de Souza Campos, primeira secretária e atual presidenta interina do Conselho Deliberativo. Ele escreveu aqui no processo que ela é a presidenta. Peterson Juan Aiello do Couto Ramos, conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vem respeitosamente por meio de seus advogados, com fundamento nos artigos bababá, bababê, bababá, em face de Romeu Tuma, Osmar Stabile e Esporte Clube Corinthians Paulista, associação civil sem fins lucrativos, inscrita sob CNPJ tal, na Rua São Jorge. Eu vou repetir, se vocês não entenderam. 4 conselheiros do Corinthians, aqueles 4 que fizeram uma das noites mais tristes da história do Corinthians no sábado, aquela dona Maria Ocampos, que diz que é a presidente do conselho, por causa de um papel lá que ela tem.
entraram na justiça. 4 conselheiros do Corinthians entraram na justiça processando Romeu Tuma Júnior, Osmar Stabile e o Corinthians. Eu vou repetir, porque nem eu acreditei quando eu vi essa notícia. 4 conselheiros do Corinthians estão processando o Corinthians. O próprio clube. Vou continuar lendo. Contextualização. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, discute-se no âmbito do Esporte Clube Corinthians Paulista a destituição do presidente, senhor Augusto Melo, que tem sido marcado por um processo flagrantemente arbitrário e eivado de nulidades, como será melhor detalhado adiante. Um detalhe. Um dos escritórios de advocacia que assina esse pedido é o do José Eduardo Cardoso, que é advogado do Augusto Melo. Mas o Augusto Melo não assina esse pedido, essa liminar. Então, teoricamente, não é ele que está por trás da liminar. Mas é o escritório de advocacia dele que está com ele. Pela terceira vez eu vou falar na live. Precisa explicar? Em uma breve síntese, a organização interna do Corinthians envolve, dentre outros, os seguintes órgãos estatutários: a diretoria, responsável sobretudo pela administração do Corinthians, o Conselho Deliberativo, órgão colegiado que, dentre diversas outras atribuições, é responsável por receber, processar e julgar eventual destituição do presidente da diretoria, a Comissão de Ética e Disciplina, órgão do Conselho Deliberativo que tem como atribuição conhecer, instruir e relatar processos disciplinares, inclusive em relação aos próprios membros do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral, composta por todos os associados maiores de 18 anos admitidos há mais de 5 anos e que se encontrem no gozo de todos os direitos estatutários e que é competente para julgar em última instância de forma definitiva a destituição do presidente da diretoria. Aí, eu não vou ficar lendo, porque é chato pra caramba, tem um monte de frase difícil aqui de direito e tal. Tá falando que a Maria Ângela de Souza é a presidenta, porque o Romeu Tuma foi afastado, e por isso as ações do Tuma não valem nada, e o Augusto Melo é o presidente. Mais ou menos isso. As discussões acerca da destituição do senhor Augusto Melo se iniciaram em 2024 por meio da representação apresentada por cerca de 70 conselheiros do Conselho Deliberativo em seu desfavor. No entanto, foi somente em 20 de janeiro de 25 que o Conselho Deliberativo, presidido pelo senhor Romeu Tuma Júnior, votou pela abertura do processo de impeachment, uma votação que ele está fazendo uma síntese, né? Como se o juiz não acompanhasse o noticiário. O juiz está em Marte, mais ou menos. O afastamento liminar do senhor Romeu Tuma Júnior pela Comissão de Ética se deu em razão das seguintes condutas: excluir conselheiros de grupos de discussão arbitrariamente, proferir declarações depreciativas contra o conselheiro Eduardo Lopes, agir de maneira beligerante e intolerante perante as divergências políticas em violação ao direito à liberdade de expressão e igualdade entre conselheiros prevista no artigo 6º do Regimento Interno, proferir acusações infundadas de suposta infiltração do PCC no Corinthians, sem quaisquer provas, de modo a gerar danos à imagem do clube, alegar a existência de gestão temerária no clube. Cadê? Perdi aqui. Cadê a gestão temerária? Perdi aqui. Gestão temerária aqui. Expondo a riscos jurídicos e reputacionais, agir de forma contrária aos interesses da associação na condução do processo de impeachment, especialmente pelas declarações públicas contra o presidente da diretoria, senhor Augusto Melo, e pela tentativa de agressão física em reunião do Conselho Deliberativo realizada em 20 de janeiro de 25. Agressão física. A reunião apresentou as mesmas irregularidades já relatadas, além de outras, sendo a principal fato ter sido ser convocada e presidida pelo senhor Romeu Tuma Júnior, que já deveria estar afastado das suas funções. Aí, ato contínuo, a fim de restabelecer a ordem e dar cumprimento às previsões. A senhora Maria Ângela assumiu a presidência com fundamento tal. A presidenta proferiu o despacho, vai estar falando o que ela fez no sábado.
Ocorre que o senhor Romeu Thomaz Júnior e Osmar Stabile se negaram a cumprir as determinações da presidenta interina do Conselho Deliberativo, o que ensejou um lamentável episódio para a história do Corinthians, envolvendo intervenção policial. O senhor Osmar Stabile se recusou a ceder a sala em que funciona a presidência da diretoria na sede do Corinthians para a recondução do senhor Augusto Melo ao cargo, para o qual foi democraticamente eleito e ilegalmente afastado. Em razão disso, os autores não tiveram outra opção senão ajuizar a presente ação declaratória em que se requer a declaração de validade da decisão do Conselho de Ética. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do último treino do Corinthians nessa última sexta-feira. O Corinthians fez um treino aberto para a imprensa, sem 11 jogadores. E o Roberto, que está com uma lesão no ombro, acabou quebrando uma ponta do osso na lombar, está no departamento médico. Raniel, que sofreu uma lesão na coxa, também está no departamento médico. E Gustavo Henrique no departamento médico. Hugo Souza, Carrillo, Martins, Romero, Memphis Depay e Félix Torres, ambos estão servindo suas respectivas seleções. Felipe Longo e Breno Bidon estão na seleção sub-20. Então Dorival Júnior acabou aí comandando esse treino, acabou rasgando elogios para Igor Coronado, que é um bom jogador, né? Timão está se preparando para o último jogo contra o Grêmio, dia 12 de junho, último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. Timão está pressionado, porque acabou empatando com o Vitória aí no último jogo, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil torcedores, e também foi eliminado para o Huracan na Sul-Americana. Dorival Júnior acabou colocando no treino de ontem 6 garotos da base, e teve 2 jogadores que se destacaram muito. Foi aí Cauê e Bahia, né? Foram a sensação do treino. Igor Coronado, elogiado ontem pelo técnico Dorival Júnior, acabou recebendo aí proposta para o mundo árabe. O contrato do jogador vai até o final deste ano, mas, sinceramente, deve sair antes. Por quê? Porque o Igor Coronado está insatisfeito no banco do Corinthians, né? A proposta da Arábia é melhor que é a do Corinthians, porque no Corinthians hoje, Igor Coronado ganha em torno de 2 milhões e pouquinho, junto com o seu staff, e a Arábia vai pagar mais. Ele tem muito moral lá na Arábia, e não é de hoje que Igor Coronado vem recebendo proposta da Arábia. Na outra janela recebeu também. A janela agora se abre em julho, e bem provável que o Coronado vai deixar o Corinthians. Na minha opinião, é um excelente jogador. Porém, no Corinthians não deu certo. Então, se o Igor Coronado sair, vai ser bom para o jogador que ele quer jogar, certo? E vai ser bom para o Corinthians, porque o Corinthians também vai economizar mais de 2 milhões de salário, e Corinthians pode trazer um outro jogador mais barato, né, que buscar aí numa Série B, e um jogador para ficar na reserva de Garro. Porque o Garro é titular absoluto, tem uma técnica apurada, uma habilidade refinada. Então, com certeza, qualquer jogador que chegar no Corinthians hoje de camisa 10 vai ser reserva do Rodrigo Garro. Então, o Igor Coronado, acredito eu, que vai deixar o Corinthians sim, porque a proposta da Arábia é muito boa, o jogador está interessado, ele rejeitou várias propostas, mas agora ele está disposto a deixar o Corinthians porque está insatisfeito. A princípio, Igor Coronado vinha na expectativa, no objetivo de ser titular. Como ele não conseguiu, ele está desanimado. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar aí da gestão temerária do Corinthians, né? O Corinthians hoje vive um drama na sua gestão, dentro e fora de campo, porque em campo o Corinthians tá mal, né? Como eu falei para vocês, aí empatar com Vitória em casa
né? E fora de campo aqui a bagunça. Aliados do presidente Augusto Melo acabou aí acionando a Justiça Comum de São Paulo. O presidente Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior e o Corinthians, né? Eles foram aí acionados na Justiça, né? Para que a conselheira, né? Maria Ângela Campos de Souza, né? Ela considera presidente do conselho. Então ela entende que o Romeu Tuma Júnior está afastado desde o dia 6 de abril. Então eles querem novamente que recoloque o presidente Augusto Melo no poder, né? Então agora, de forma jurídica, aliados do presidente Augusto Melo querem que ele volte o poder. Essa foi uma ação, né, liminar, que no caso, se a justiça entender que Augusto tem que voltar ao poder, todos os atos praticados pelo Romeu Tuma Júnior são considerados nulos, inclusive o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. É um pedido, né, de tutela urgente, né, para que a justiça emite um parecer o quanto antes possível para Augusto Melo retornar ao poder. O valor da ação é no valor de R$1.000. Augusto Melo quer retornar à presidência por vias judiciais, mas ainda cabe recurso por parte de Romeu Tuma Júnior, Osmar Stabile e do próprio Corinthians. Olha para você ver a guerra política que está no Corinthians. Você não sabe, as decisões são tomadas dia após dia, por um, por outro, né? Então é complicado a situação do Corinthians. Ao meio dessa burocracia política no Corinthians, a negociação com o lateral direito do São Paulo aí está, Igor Vinícius, está bem avançada. Detalhe, o Igor Vinícius ele quer 3 anos de contrato e o Corinthians só quer 2 anos de contrato. Por isso que ainda não foi batido o martelo. O contrato de Igor Vinícius no São Paulo vai até o final dessa temporada em 2025, mas a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Igor Vinícius é um pedido do técnico Dorival Júnior. Igor Vinícius começou sua carreira no Santos, tem 28 anos e está no São Paulo desde 2019. Ultimamente tem sido o banco do São Paulo. Zubeldia não está aproveitando o jogador e por isso ele deve deixar o São Paulo. Minha opinião, olha, para mim o Corinthians não deveria contratar o Igor Vinícius. Para mim tem mais ou menos as qualidades do Mateuzinho, que é considerado fraco tecnicamente. Então Igor Vinícius para mim é outro cara, outro lateral direito. Se o Corinthians contratar, fraco. O Corinthians precisaria contratar um lateral direito com muita qualidade para Mateuzinho ser reserva desse cara que vai chegar, assim como aconteceu com o Fabrício Angilero na esquerda. Chegou e assumiu a camisa e é titular absoluto. Também está interessado no Igor Vinícius, o Santos, o Fortaleza, Vasco e até o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense ele já descartou porque a Série B não tem parada para o Super Mundial e o jogador quer descansar. Rapaz, tá complicado, hein? Vamos falar da base do Corinthians. Carlos Roberto Auríquio, que comanda hoje a categoria de base do Corinthians, acabou demitindo aí Chicão e Batata, ambos da base, ambos que trabalhavam na base. Demissão, para mim, é muito mais política do que o profissional. Eles eram muito ligados ao presidente Augusto Melo, que está destituído do cargo. Acredito eu que só saiu do Corinthians por essa razão de ter o novo presidente Osmar Stabile. Osmar Stabile, ele vai comandar o Corinthians pelo menos até dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral, se Augusto Melo retorna ao poder ou não.
Rapaz, o Corinthians é um problema atrás da outra, é um problema atrás do outro todos os dias. É problema jurídico, é problema financeiro. Osmar Stabile assumiu o Corinthians dizendo que a gaveta não tinha um centavo de dinheiro. Depois apareceu para pagar o PES, né? Então, aí essa semana já pagou 7 milhões. Né? Augusto Melo falou que deixou dinheiro no caixa. Augusto Melo acabou concedendo aí uma entrevista, né? Participou do programa do Benja, do Arena SBT, e falou ainda que considera presidente do Corinthians. Corinthians, a meio tantos caos, precisa contratar, precisa de fortalecer o elenco, porque o time do Corinthians é um time fraco, já foi eliminado da pré-Libertadores, já foi eliminado da Sul-Americana. O que restou para o Corinthians agora? Somente o Brasileirão e a Copa do Brasil. Duas competições que, sinceramente, eu acho que o Corinthians não tem condições de ganhá-las. Por quê? Porque tem time muito mais qualificado. Por exemplo, um Flamengo hoje é um time muito qualificado, tendo em vista que o Corinthians levou 4 do Flamengo lá no Rio de Janeiro, né, no Brasileirão. O Palmeiras é um time muito mais qualificado que o Corinthians. O Corinthians agora vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Corinthians corre seríssimo risco de ficar pelo caminho, porque o Palmeiras é um baita de um time. Tem um dos melhores treinadores do Brasil. Para mim, hoje, o Abel é o melhor treinador do Brasil, disparado. Então, o Corinthians, se não melhorar o futebol, Dorival chegou ao Corinthians, não conseguiu criar um sistema tático de jogo pro Corinthians. Dorival, em clubes que ele passou, rapidinho ele arrumava o time. Corinthians é uma bagunça. Dorival já está sendo criticado pelos líderes das torcidas organizadas. A Lê, que é presidente da Gaviões da Fiel, acabou criticando Dorival Júnior pelo Corinthians não ter um sistema tático de jogo. O Dorival tem escalado o time em diversas vezes, de várias formas diferentes. Sistema 4-1-4-1, sistema 4-2-4-2. Dorival tem insistido nesses esquema tático. Para mim, o esquema tático falido, errado. Porque Antônio Oliveira insistiu nesse sistema tático, caiu. Ramon Dias insistiu nesse sistema tático, caiu. Para mim, o Corinthians tem que ser armado dentro de um tripé. O meio-campo do Corinthians tem que ser com Ranieri, José Martini, Carrillo e fechando o losango, Garro. Na frente, Memphis Depay e Roberto. E Dorival tem insistido em fazer mudanças drásticas no Corinthians. E nenhuma, até hoje, deu certo. Todas as mudanças que Dorival Júnior fez acabou aí prejudicando o Corinthians. O Corinthians não consegue ter performance, não consegue jogar agrupado, não consegue jogar coletivamente. É um time desorganizado, é um time que não consegue marcar gol, não tem um poder ofensivo. Corinthians, você viu contra o Atlético, contra o Vitória da Bahia, Corinthians ataca, mas não tem infiltrações. Porque para marcar gol, você tem que fazer infiltrações, jogadas trabalhadas. Corinthians não tem, é um amontoado de jogador correndo sem saber para onde vai. Então, infelizmente, o Corinthians, se não melhorar esse sistema tático, Dorival não conseguir tirar repertório desse time, novamente o Corinthians será eliminado para o Palmeiras na Copa do Brasil. Novamente, porque o Corinthians já foi eliminado de 2 competições esse ano. Então será a terceira eliminação. Mas na Copa do Brasil é o primeiro duelo entre Corinthians e Palmeiras. E quem passar das oitavas para as quartas de finais recebe aí 4 milhões e 700. Corinthians está endividado em 2,5 bilhões. Precisa muito desse dinheiro. Vai ajudar muito se o Corinthians conseguir passar. Corinthians, a gente não sabe o que faz com o dinheiro, porque tem uma renda de praticamente 3 milhões por jogo, mais de 40 mil em todos os jogos, e o Corinthians está endividado. Cada dia que passa, só onera a folha do Corinthians. Também, né, tem uma folha salarial que não poderia ter, de 25 milhões de reais, com um time medíocre. A folha salarial do Corinthians não corresponde aos jogadores que lá estão, né?
A defesa é fraca, lateral direita é fraca. O Corinthians precisa reforçar muito. Se não reforçar nessa janela de julho, o Corinthians esse ano vai lutar, né? Que isso ainda só resta mais 2 competições para não ser rebaixado no Brasileirão e será eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras. Infelizmente, mas é a realidade. Para isso não acontecer, o Corinthians tem que virar o jogo. Voltar a jogar bola e Dorival arrumar esse time. A contrário senso, o 2025 para o Corinthians está perdido. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês acreditam numa mudança de postura do Corinthians quando enfrentar o Palmeiras, que será dia 30 de julho, o primeiro jogo na Neoquímica Arena, e dia 6 de agosto, o segundo jogo no Allianz Parque? Vocês acreditam numa mudança de postura do Corinthians e essa passagem para a quarta de final da Copa do Brasil? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Registre também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.